Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23. Diz a palavra do Senhor: No dia em que a habitação foi levantada, a nuvem a cobriu. Desde o pôr do sol até o alvorecer, ela permaneceu sobre a habitação. Era assim o tempo todo, a nuvem sobre a habitação. Durante a noite, ela parecia fogo. Quando a nuvem se erguia acima da tenda, o povo de Israel levantava acampamento. Quando a nuvem descia, o povo montava acampamento. O povo de Israel partia segundo as ordens do Eterno e acampava segundo as suas ordens. Enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação, eles ficavam acampados. Mesmo quando a nuvem pairava sobre a habitação durante muitos dias, eles honravam a vontade do Eterno e não partiam. Permaneciam no acampamento, em atitude de obediência, enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação. Mas no momento em que o Eterno dava a ordem, eles partiam. Se a nuvem permanecesse sobre a habitação apenas do entardecer até o alvorecer do dia seguinte, e então se levantasse, eles partiam. Não importava se era dia ou noite, quando a nuvem se levantava, eles partiam. Não fazia diferença se a nuvem pairava sobre a habitação por 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto ela permanecia ali, eles permaneciam ali. Mas quando a nuvem se levantava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem do Eterno e partiam por sua ordem. Eles viviam de forma obediente às ordens do Eterno, conforme anunciadas por Moisés. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra, estamos expostos a ela e com reverência pedimos a instrução do céu agora. Nós reconhecemos que a Tua palavra é fiel e verdadeira. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós acreditamos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e por isso nós a recebemos, Pai, com alegria nessa noite. Nós sabemos que ela é o alimento da nossa alma, assim como o pão é o alimento do corpo. E pedimos que o Senhor não nos deixe sair daqui nessa noite sem esse alimento precioso. Nós queremos, Pai, ser confrontados pela Tua palavra. Queremos ser exortados, queremos ser fortalecidos e que assim a gente saia daqui na convicção de que o Senhor falou conosco e que essa palavra, Deus, seja suficiente para que a nossa caminhada seja abençoada durante toda essa semana e para o resto de nossas vidas. Ajuda-nos a viver, Deus, o resto das nossas vidas para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Precisamos andar na presença de Deus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. A coluna de nuvem e de fogo é um símbolo bíblico da presença de Deus no meio do seu povo. A primeira vez que a coluna é mencionada foi no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, quando o povo está saindo do Egito. E o próprio livro de Êxodo, ele termina no último versículo fazendo menção a essa nuvem. Está lá em Êxodo 40, 38. E não é só no Antigo Testamento que ela aparece, né? E nem só no Pentateuco. A referência à nuvem está também no livro de Números, que nós lemos aqui, capítulo 14, versículo 14. Nós temos referência à nuvem em Neemias, capítulo 9, versículos 12 e 19, Salmo 99, 7, Salmo 105, 39, e até no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E nós percebemos aqui, pelo texto, que não era a nuvem que seguia o povo, onde ele fosse. Era o povo que seguia a nuvem. Quando nós falamos assim, irmãos, nós precisamos andar na presença de Deus. Nós imaginamos assim, olha, onde eu for, Deus estará comigo. Só que não é bem assim. Na verdade,
Nós é que precisamos seguir na direção que Deus apontar. Nós lemos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 28, no final do livro, uma promessa maravilhosa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Só que se você olhar o contexto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, a presença de Deus está com aquele que segue na direção dele, que obedece a ele, que faz conforme ele ensina e conforme ele manda. Então nós não podemos inverter o polo. E às vezes nós, em vez de vivermos para serviço e glória de Deus, nós queremos que Deus exista para o nosso serviço. Nós às vezes queremos usar Deus para que, na verdade, nossos interesses sejam satisfeitos. Isso não é andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus não é você ir para onde você quer e chamar Deus para ir junto com você, até porque Ele não vai. Para pecar, Deus nunca vai estar conosco. Tem certos ambientes que Deus nunca vai estar conosco. Deus não estará comigo onde eu estiver, mas eu é que devo estar com Deus onde Ele me enviar. A primeira coisa que nós aprendemos sobre esse símbolo é que a presença de Deus, ela nos orienta e nos protege no caminho a seguir. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 13, versículos 20 a 22. Quero que você abra comigo. Diz a palavra do Senhor: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Durante o dia, a coluna de nuvem era referência para o povo. Se a coluna andava, o povo andava. Se a coluna parasse, o povo parava. Não tinha discussão. O povo só tinha que se preocupar com uma coisa: aonde a nuvem for, eu vou. Imagina, irmão, se nós dispuséssemos a nossa vida a viver desse jeito. Aonde a coluna for, eu vou. Aonde a coluna apontar, eu vou. Eu não quero saber se parece mais bonito, mais promissor. Eu não sei se para lá estão indo meus melhores amigos. Eu não sei se é para lá que dá ibope. Eu não sei, eu só sei que eu vou indo para a nuvem. Isso é andar na presença de Deus. O clima no deserto, de dia, pode chegar a 50 graus. E de noite chega a 0 graus. Então, a coluna de nuvem de dia fazia sombra para o povo caminhar no deserto. E de noite, era uma coluna de fogo que clareava o caminho, e a coluna de fogo aquentava o povo. Então, olha que coisa. Deus, além de dar a direção, Deus ainda protegia do calor de dia e protegia do frio à noite. É isso que a presença de Deus faz conosco. Quando nós seguimos na presença de Deus, Ele toma todas as providências para que a gente possa caminhar e prosperar, que a gente possa caminhar e ser abençoado. Se nós percebermos a presença de Deus e nos dispusermos a andar aonde Ele nos enviar, vai ser uma caminhada próspera. Hoje nós não temos mais a nuvem diante de nós, né? Mas Deus continua nos guiando da mesma forma. Lá no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus ainda hoje continua apontando o caminho para nós por meio da sua palavra. Nós podemos sim saber a direção. Nós podemos aprender o caminho. E Deus vai clarear os nossos passos para que nós possamos fazer boas escolhas, tomar boas decisões e seguir em direção do propósito dele para a nossa vida aqui nesse mundo. A presença de Deus nos orienta e nos abençoa no caminho que devemos seguir. A segunda coisa que nós vemos aí nessa figura da nuvem é que a presença de Deus nos protege dos inimigos.
Olha o que diz agora em Êxodo 14, versículos 19 e 20. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha que coisa! A Bíblia revela a ação do Senhor através da coluna de fogo, de forma ainda mais intensa. Ela se colocou entre o povo de Deus e os inimigos, porque os egípcios deixaram o povo sair e depois foram atrás para capturar de novo. E a nuvem ia no meio, de noite, ela clareava do lado dos israelitas e escurecia do lado dos egípcios. Então, os israelitas podiam andar à vontade para frente, e os inimigos aqui não enxergavam nada. Os egípcios não conseguiam chegar perto dos israelitas. Então, a presença de Deus nos protege do inimigo, porque essa presença de Deus, além de nos abençoar, nos dá visão ampla, nos dá condição de enxergar a direção correta, ela também nos protege do inimigo. A gente lê no Salmo 34 que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que os teme e os livra de todo mal. O Senhor nos protege do inimigo. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que os teme. Então a gente sabe que redor é mais perto que derredor. Para o leão, que ali representa o diabo, chegar à nossa vida, teria que passar pelo anjo do Senhor. E como é que passa? Então, irmãos, não tenha medo do inimigo. Não dá ibope para o inimigo, não. Porque para ele mexer no fio da nossa cabeça, ele tem que pedir permissão a Deus. Foi assim na vida de Jó, foi assim na vida de Pedro. O inimigo, para chegar em nós, tem que pedir permissão a Deus, porque ele tem que passar pelo anjo do Senhor, que se acampa ao nosso redor. Se nós andamos na presença de Deus, não precisamos temer o inimigo, porque sempre haverá uma barreira. A presença de Deus em nossa vida é uma coluna entre nós e o inimigo. Não chega, não chega. Só vai chegar se Deus permitir. Se Deus permitir, ele tem alguma coisa, que ainda que a gente não entenda na hora, a gente vai entender depois. Então a presença de Deus nos protege dos inimigos. E nós sabemos, irmãos, que nossos inimigos são os inimigos espirituais. Tá? Nossos inimigos não são os colegas de trabalho, não são os vizinhos, não são aqueles que nos prejudicaram. A Bíblia diz lá em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós não lutamos contra pessoas, no máximo nós lutamos contra ideias, nós lutamos contra comportamentos, mas a gente não quer o mal da pessoa. É como Deus faz conosco. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele não destrói o pecador junto com o pecado. Ele perdoa e salva o pecador, sem nunca concordar com o pecado. Então a presença de Deus nos orienta e abençoa no caminho a seguir. A presença de Deus nos protege dos inimigos. E em terceiro lugar, a presença de Deus ela é garantida ao servo fiel. Números capítulo 9, versículos 21 e 22 diz: porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partia. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partia. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. A Bíblia diz que a coluna de nuvem e de fogo esteve com o povo de Israel até a sua chegada em Canaã. O Êxodo 13, 22 diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então é a promessa do Senhor de realmente estar presente na vida do seu povo.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa para o servo obediente. Para que isso acontecesse, para que a nuvem estivesse junto com o povo, as pessoas tinham que ficar atentas ao movimento da nuvem. E aqui o texto fala um negócio interessante, né? Às vezes a nuvem ficava parada só um dia para o outro só, 2 dias, às vezes ficava um mês, às vezes ficava um ano, percebe? Poxa, estava cansado, a nuvem parou um dia e já vai sair de novo? Ah, não. Vamos ficar mais um bocadinho, deixa a nuvem, a gente alcança ela depois. Às vezes a gente não passa por isso. Poxa, Deus te manda na direção, você fala, Deus, poxa, estou cansado. Acabei de passar agora por uma situação tão ruim, tão triste. Vou ter que andar, não preciso de um descanso, preciso aposentar, preciso parar. Aí você deixa a nuvem embora e fica aqui. O que acontece quando a gente fica parado no lugar sem a presença de Deus? A nuvem foi. Porque a nuvem não vai parar só porque você não quer ir, não. Ela vai. Se você ficar, você perde a presença de Deus. Aí você perde a direção, você perde a bênção, você perde a proteção. Nós não podemos parar se a nuvem andou. Eu não posso discutir com Deus, não, tem que ficar mais um pouco. Nós temos que continuar aqui mais um pouco, não vai agora não. Se a nuvem entender que é um dia, é um dia. Mas aqui diz também que às vezes a nuvem parava, ficava um ano parada. E o povo ficava parado. Poxa, Deus, minha vida está paralisada, eu estou ficando velho. As coisas estão acontecendo, eu quero andar. Aí a nuvem está parada, mas você quer andar, porque você está demorando demais. Está demorando demais para Deus cumprir a promessa. Está demorando demais para as coisas acontecerem. Aí o que você faz? Você sai da presença de Deus e sai por aí, sem ira nem mira. Então, para nós usufruirmos dessa presença de Deus, temos que fazer essa leitura da nuvem, que hoje a gente não vê de maneira física, mas é perceptível. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, dá para saber direitinho o que é a vontade de Deus e o que não é. Então não importa se a nuvem ficou um dia, um mês, um ano, nós temos que ir acompanhar a nuvem. Lá em Gênesis 17:1, Deus apareceu para Abraão e disse assim: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão entendeu isso, que o caminho para a perfeição é andar na presença de Deus. A Bíblia não diz assim, ó, seja perfeito e ande na minha presença. Não, ande na minha presença você vai ser perfeito. Você vai aprender com Deus. Ele nos mostra a direção. Ele vai conosco. Ele aponta o caminho. Ele acende a lâmpada para os nossos pés. Ele está acampado ao nosso redor. Então nós temos tudo nas mãos para andar na presença de Deus. Concluindo, irmãos, hoje nós crentes não temos mais a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos orienta, nos guia, nos protege. Ele habita em nós, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Andar na presença de Deus hoje é estar cheio do Espírito Santo. Então o que nós estamos esperando? Nós precisamos andar na presença de Deus. Como é que a gente faz? Você sai andando por aí para todo lugar e pede para Deus ir com você? Está errado. Vamos olhar a nuvem. Vamos perceber a presença de Deus. Aí Ele estará conosco todos os dias. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar.